Bom, essa semana vai ser a última semana do curso. Essa semana vamos discutir uns conteúdos extras. Eles já ficam fora do livro do Eno. E deixo marcar com vocês a data da prova final do curso, né? Vai ser segunda, dia 24, de 9 ao meio-dia, né? Tá bom? Segunda-feira é a prova, e segunda-feira também tem que entregar a última lista de exercícios que mandei para vocês ontem. E nessa semana eu vou ir entregando para vocês as listas que vocês me deram já corrigidas, tá bom? E nessa semana eu queria falar um pouquinho de uma outra rota, uma outra alternativa para conseguir os resultados que a gente conseguiu usando o teorema de Stokes. Por exemplo, o teorema do ponto fixo de Brouwer, o teorema de que é impossível retrair uma variedade compacta para o seu bordo, né? Não dá para fazer uma retração, vai ter alguns pontos que não vão saber para onde vão ser retraídos. E todos esses outros teoremas que a gente conseguiu provar usando o teorema de Stokes. A única limitação, digamos, a priori, do teorema de Stokes é que ele é um teorema orientável, né? Ele só funciona com objetos que são orientáveis. A integral que a gente definiu é uma integral orientável. Uma boa pergunta seria saber o que acontece com as superfícies que não são orientáveis, né? Por exemplo, o plano projetivo, a fita de Möbius, a faixa de Möbius, sei lá. Será que tem uma ferramenta tão boa quanto a integral de formas? Isso é uma boa pergunta, né? Em geral, tem uma coisa que não funciona tão bem quanto a integral de formas, que chamam densidades, que tem a integral dessas densidades, mesmo se a superfície não é orientável. Mas ela não funciona tão bem quanto as formas. Enfim, tem esse caminho do lado das integrais das formas sobre superfícies, que, como a gente desenvolveu, precisa de orientação. Então, eu queria tentar fazer uma coisa que funciona, mesmo se a superfície não é orientável. Então, vou tentar, aí que entra essa teoria chamada teoria do grau, e vou tentar aplicar ela para obter resultados parecidos aos que a gente obteve semana passada, mas tirando a restrição da superfície ser orientável, por exemplo. Tá bom? Então, para a teoria do grau, que eu vou contar como é que funciona, a moral dela é a seguinte: a teoria do grau trata de... A moral é resolver uma equação. A gente tem f de x igual a y, e resolver uma equação significa eu tenho y, tenho a forma da f, e eu quero saber a solução, né? Quero saber o conjunto dos pontos x que resolvem essa equação. Aí o x e o y podem ser números, podem ser vetores, podem ser qualquer coisa. No sentido mais geral que a gente tem na mão de estudo, seria, por exemplo, a natureza do x poderia ser um ponto de uma superfície, M, e do y um ponto de uma superfície N. Quer dizer, a gente já estuda objetos um pouquinho mais sofisticados, né? Já não são simplesmente números reais ou vetores, são pontos de uma superfície. Então, a gente tem o y, tem a f, quer dizer, ter a f significa ter o m, o n e a forma da f, né? E a gente quer encontrar as soluções. Pode ter muitas, né?
Pode ter 3 soluções, por exemplo, ou pode não ter nenhuma. O que vamos... então, um pouco o estudo vai por ali. Até pode ter infinitas, né? Por exemplo, se o y fosse um valor regular de f, e a dimensão de m é maior que a dimensão de n, então o conjunto de soluções é infinito, né? É uma superfície dentro de m. Mas um pouquinho para estudar soluções concretas, vamos a pedir que a dimensão das duas... Quer dizer, outro caso também dá para estudar, mas o caso que a gente vai se concentrar, no caso em que a dimensão das duas é a mesma. Nesse caso, por exemplo, se o y é um valor regular e o m é compacta, e a m for uma superfície compacta, então o conjunto de soluções é finito, pelo menos. A gente pode listar as soluções. Se m é compacta e y é um valor regular, tem um número finito de soluções. Aí o que a gente vai observar um pouquinho é como é a natureza dessa equação quando a gente muda os parâmetros, por exemplo. O que acontece com essa equação quando a gente muda y e quando a gente muda f também. E o que acontece com esse número de soluções. A gente vai provar que mesmo mudando y, claro, mudar, a gente refere que muda continuamente, né? Tem que variar continuamente. E a f também tem que variar continuamente. Então, se a gente, por exemplo, se y está dependendo de um parâmetro t, e a f também está dependendo de um parâmetro t, pode acontecer que, por exemplo, esse y muda para um y', y'. Pode acontecer que o número de soluções até muda, talvez essa tenha uma única solução, mas o que com certeza não vai mudar é a paridade do número de soluções. Se isso aqui tinha 3, y sendo valor regular, o que vai acontecer é que qualquer outro valor regular, y', não pode ter nenhuma solução ou 2 soluções. Tem que ter um número ímpar de soluções sempre. Agora, é importante que esses aqui sejam valores regulares, porque se não são valores regulares, o conjunto de soluções poderia ser infinito e não daria para contar, né? Então, toda essa história tem a ver com valores regulares, quer dizer que quando a gente resolve uma equação desse tipo, o y está bem comportado em relação ao f. Ele se comporta bem. E uma vez estabelecido isso, que a gente vai provar é que o número de soluções, módulo 2, dessa equação, não muda se a gente muda os parâmetros y e f continuamente no tempo, por exemplo. Esse número de soluções não muda. Módulo 2, né? Depois, vamos tentar ver a teoria do grau geral, quer dizer, sem pensar em paridade. Aí a gente tem que fazer uma restrição para o caso orientável. E aí vamos provar, entre aspas, que o número de soluções, de fato, não muda mesmo. Mais ou menos entre aspas, eu já vou explicar isso melhor na quarta. Agora vamos nos concentrar no caso da paridade. Tá bom? Então, essa é a história. Para conseguir provar o que eu acabei de falar, vamos precisar de 2 teoremas importantes. Um dos teoremas, vocês já conhecem. Eu vou... eu vou botar primeiro a referência, eu vou seguir um pouquinho o livro. Ele chama a topologia desde um ponto de vista diferenciável. O autor é João Mino. Com um pouquinho de sorte, até talvez possam achar ele na rede, né, na internet. Sei lá. O capítulo que tem essa parte, para vocês terem uma referência, é o capítulo 4.
tá bom? Esse livro, pessoalmente, eu acho que é um livro muito legal para a gente começar a entrar no mundo da topologia diferencial e da topologia algébrica. É um bom começo. Ele faz coisas que depois, quando vocês fazem as matérias de topologia diferencial algébrica, já colocam um conceito mais abstrato. Esse livro ainda consegue fazer na mão, né? De um jeito mais simples. Então vamos seguir essa ideia e vamos ver algumas aplicações. Então, vamos precisar de, como eu falei, de 2 teoremas que estão no livro. A prova desses teoremas estão no livro. Eu não vou fazer porque aí não tem muito tempo e vou ficar me desviando do assunto. Então, o primeiro teorema vocês já conhecem, é bastante conhecido. É o chamado teorema de Sard, né? O enunciado, o contexto seja M, de dimensão M, dentro do RP, e N, de dimensão N, dentro do RQ. Superfícies de classe CK. A gente depois tenta estabelecer um pouquinho para não ficar misturando as coisas. Eu vou botar o contexto sem infinito, tudo aqui hoje vai ser infinito, e depois vou dar uns detalhes no caso particular C2, C3, C4, né? Que ajustes que a gente tem que fazer, tá? Seja F, né? De M para N. Uma aplicação de classes infinito. Se, então, conjunto de valores regulares, de valores críticos, TF, tem medida nula, né? Medida nula em N. Os valores críticos de F, os valores regulares, que é mais fácil. Seria o conjunto de todos os y em N, tal que a derivada de f de x, de xm, para o TYN, é sobrejetiva para todo x na pré-imagem de y via f, né? Esse seria o conjunto de valores regulares de f. São todos os pontos de N, tal que em qualquer pré-imagem de y via f, a derivada é sempre sobrejetiva. E os valores críticos seriam simplesmente o complemento dos valores regulares, né? Em essência, os valores regulares de f
São aqueles pontos em onde a gente pode usar na boa o teorema das imersões, das submersões, da função inversa, essas coisas que funcionam bem quando a derivada é bem comportada, né? Em essência, os valores regulares são esses pontos onde a gente pode usar essas coisas sem muito problema. Os valores críticos são aqueles pontos onde dá problema, né? Onde não dá para usar isso. Então, o verdadeiro fato que a gente vai usar é que o conjunto dos valores regulares é denso. Isso é uma consequência de que isso aqui tem medida nula, né? Se isso aqui tem medida nula, o complemento é denso. Mas a gente não precisa tudo isso, não. Só precisa saber que isso aqui é denso. Esse teorema é bem legal de mostrar. A prova está no livro do Mirno. E outro teorema que a gente também vai usar eu só vou voltar o que a gente vai precisar e vou contar um pouquinho situação geral, né? Classificação de superfícies de dimensão 1. Então, o teorema diz que se M, dentro do Rm, né? É uma superfície. Eu acho que eu vou gastar a letra N para coisas que têm a ver com superfícies. Então, para uniformizar as variáveis, a dimensão, o ambiente, eu vou botar sempre de dimensão P, tá? Porque eu acho que essa letra N eu vou gastar em uma outra coisa. Então, eu vou botar sempre P, tá? M é dentro do RP. Se M é uma superfície compacta e conexa de dimensão 1, então, aqui eu vou botar entre com 1 sem bordo, dá na mesma se tem bordo. Se M é uma superfície compacta e conexa de dimensão 1 com ou sem bordo, então M necessariamente é difiomorfa superfície de classe C1, né? Isso também não interessa muito, mas tudo bem. Botar infinito, depois a gente discute. Como todo o contexto aqui é infinito, então M é difiomorfa a esse 1 ou ao círculo, né? Ao círculo esse 1 ou intervalo zero 1. Eu voto sem infinito para evitar problemas, mas eu acho que só precisa ser 2 na prova, porque tem que pegar um campo de vetores tangentes e tem que fazer alguma coisa com eles, pelo menos diferenciável. Eu acho que é 2, não tenho certeza. Mas para evitar problemas, voto sem infinito por enquanto. Depois vamos conversar disso. Então é isso. Esse teorema ele classifica a aparência de uma superfície compacta e conexa de dimensão 1 com ou sem bordo. Ela diz que se a superfície de dimensão 1 não tem bordo, então ela é difiomorfa ao círculo. E se tiver bordo,
ele é isomorfo ao intervalo 0,1, né? Isso é uma consequência do enunciado, né? A gente tendo isso, deduz que se não tem bordo é o círculo, se tem bordo é esse intervalo 0,1. De fato, o teorema, como prova o mesmo, não precisa dessa hipótese de compacidade. Isso aqui é... Se vocês tiram essa hipótese de compacidade, aí aparecem mais modelos, né? O teorema completo, eu só vou usar esse, só estou comentando que se vocês tirassem essa hipótese, então, o outro modelo que aparecem dois a mais, né? Seriam o intervalo aberto 0,1 e o intervalo semiaberto 0,1. Esses seriam os 4 modelos. Se fosse uma superfície, se simplesmente fosse uma superfície conexa de dimensão 1. Seriam essas 4 opções. Para a gente só importa as compactas. Por isso ficou com as 2 primeiras. Tudo bem? O mesmo prova a versão geral, sem compacidade. E fica com 4 modelos. De novo, eu gostaria até de provar esse teorema, acho legal, mas aí eu fico fugindo do assunto, né, que tem a ver com a matéria, que é a teoria do grau. Isso aqui seria uma coisa bonita para vocês lerem, né? Tá no livro. E é a meta, né? Das pessoas que estudam superfícies, digamos, né? Classificar, né? Qualquer coisa que a gente faz em matemática, o que a gente tem como meta, o sonho, é classificar, né? Então, ele está classificando a superfície de dimensão 1. O Riemann, faz 150 anos, já classificou a superfície de dimensão 2. O Perelman, com a conjectura de Poincaré, já é uma das peças que estavam faltando para tentar classificar as superfícies de dimensão 3, e por aí que vai, né? O problema maior aqui, em teoria de superfícies, é classificá-las, né? Dizer o modelo canônico delas, né? Elas têm essa aparência. Mas tudo bem, eu não vou ir desse lado. Bom, com essas coisas já estabelecidas, eu vou botar o contexto geral do nosso problema de teoria do grau e eu não vou mudar mais essa situação, tá? Então, seja, nos teoremas, nas proposições, vou tentar não botar mais essa hipótese, mas deixar claro que essa hipótese é universal para todas as coisas que vêm, tá bom? Então, seja... né? Mn dentro do Rn, né? M dentro do Rn, M dentro do Rp, superfície compacta de classe sem infinito, N, superfície conexa de classe sem infinito, tais que dimensão de M é igual à dimensão de N, né? Vocês têm uma compacta de classe infinito, uma conexa de classe infinito e a dimensão delas é a mesma. Para não ficar escrevendo tudo isso em todo momento nas proposições, eu vou botar esse conjunto de hipóteses como um asterisco, tá bom? Aí nas proposições fica mais fácil, né? Vou botar seja Mn como asterisco, pronto. Então, a gente vai discutir aquela ideia que acabei de falar, né?
seu contexto universal e a gente vai tentar resolver o que acabei de falar, de que o número de soluções dessa equação, dados y e f, a paridade do número de soluções não muda, né? Quando y é um valor regular de f. É importante que n seja conexo, é importante que a dimensão das duas seja igual, como eu falei, e que m seja compacta, para que o número de soluções seja finito. E é importante também que y seja valor regular de f. E é importante que a superfície seja conexa à do espaço de chegada, para que o número de soluções seja constante, né? A ideia é que a gente vai provar que o número de soluções é localmente constante e depois tentar fazer um argumento de conexidade. Se n não for conexo, é fácil ver que isso aqui não se preserva, né? O número de soluções muda em cada componente. Isso aí é bem simples, né? Dar um exemplo. Perfeito. Dessa forma, se f de m para n é uma aplicação de classe infinito, e y é um valor regular de f, então, conjunto f menos 1 de y, que seriam todas as soluções que a gente procura, né? Um conjunto finito de m. Muito bem, então, pronto, o contexto já está marcado. O que eu vou provar é o que eu falei, né? Que a paridade desse conjunto, como é finito, a gente pode contar, né? A paridade ele não muda se a gente muda o y por um outro valor regular e também não muda se a gente muda a f por uma deformação dela. Se a gente deforma a y em f, esse número não vai mudar. Então, o primeiro lema, né? Não sei como listá-los, primeiro lema, botar seja m e n, né? M e n como asterisco, f de m para n, f de m para n de classe sem infinito, e y, um valor regular de f. Então, o número esse número aqui, né? O número de pré-imagens de y via f é localmente constante. Esse é o lema 1. Quer dizer que se num ponto y, num valor regular y tem 5 pré-imagens, tem uma vizinhança que todos os pontos também têm 5 pré-imagens. Uma pequena observação, porque desde de localmente constante tem a ver com abertos, né? Uma pequena observação, dado que M é compacto, né? Compacto.
conjunto de valores regulares de f é aberto em N. Então, eu boto essa observação para ficar claro o sentido de localmente constante, né? Quer dizer, tem sentido, mas sendo isso aqui um conjunto aberto, tem mais sentido ainda, né? Fica claro que é aberto porque é fácil ver que o conjunto do x em M, o conjunto do x em M, cuja derivada não é sobrejetiva, é um fechado. O conjunto do x em M, cuja derivada não é sobrejetiva, é fácil ver que é fechado. E sendo um fechado, a imagem dele, como M compacta, vai ser um compacto, né? Em particular fechado. E essa imagem é precisamente o conjunto dos valores críticos. Então, essa é a ideia. Tá bom? Então, a prova disso, rapidinho. Seja f-1 de y igual x1, x2, não botei dimensão, né? xk. Pode até ser vazio, hein? Não tem problema. De fato, se a pré-imagem fosse vazio, seria mais simples, né? Porque como M é compacta, a imagem é um compacto. Portanto, se a pré-imagem do y fosse vazio, quer dizer que está no complemento da imagem, que é um aberto. Então, se a imagem é vazio, tem toda uma vizinhança que a pré-imagem é vazia. Quer dizer, o caso interessante é quando a pré-imagem não é vazia, né? Então, seja f, isso aqui, e u sub 1, u sub 2, u sub k, e u vizinhanças de, eu vou botar V, né? E V, vizinhanças de x1, x2, xk e y, respectivamente, tais que f de u sub i pro v é um difeomorfismo. Difeomorfismo para todo um menor ou igual a i, menor ou igual a k, né? Aqui fica bem claro que, como M e N têm a mesma dimensão, ser valor regular significa que em todo ponto da pré-imagem, f-1 de y, a derivada tem que ser um difeomorfismo, né? Certo? Isso que significa, né? No caso, significa isso. Como a derivada em cada um desses pontos é um isomorfismo, a gente pode usar o teorema da aplicação inversa. Então, para cada um deles, corresponde uma vizinhança. Para cada um deles tem um aberto aqui, o 1, e uma vizinhança B1, V1, onde a F é um difeomorfismo. Aqui tem um aberto 2 e uma vizinhança B2, onde o aberto é um difeomorfismo. E assim vão com todas, né? Aqui tem um aberto K e uma vizinhança VK, onde a F é um difeomorfismo. Então, o V que eu estou pegando seria, obviamente, a interseção de todas essas, né? E o SUS que estou pegando seria, na verdade, seriam as regiões que correspondem em cada um desses SUS à interseção. Tá? Então, para evitar esse trabalho todo, eu já botei diretamente assim. De novo, né? Como a M e N têm a mesma dimensão, que Y seja valor regular, significa que a derivada em cada um desses pontos é um isomorfismo. Esqueci de botar
o mais importante, né? Y valor regular, né? Y valor regular de f, f menos 1 de y, igual x1, x2, xk, e tudo mais, né? Daqui para frente, eu acho que é mais fácil contar como é que funciona do que tentar escrever. Às vezes é meio chato tentar escrever, mas a ideia é bem simples. Então, eu tenho aqui o x1, aqui o x2, continua, né? Por aqui o xk em m. M compacto, né? Aqui tem o f, aqui tem o n, aqui tem o y. E eu tenho essas vizinhanças já marcadas, né? Aqui o v, aqui o u1, aqui o u2, aqui o k. E agora, n menos v é fechado em m, né? Fechado em m, é fechado em n. Então, a imagem inversa de n menos v é um fechado, né? De fato é compacto, mas tudo bem. É fechado em M e disjunto, né? E disjunto de x1 e xk. Para a imagem é fechado em M é disjunto de x1, x2, xk, né? Por quê? Porque eles têm imagem dentro de V, né? Se é disjunto e é fechado, quer dizer que complemento é aberto, né? Quer dizer que em torno de cada um desses pontos, por exemplo, aqui, vai ter um ômega 1, um ômega 2, e no último, eu não sei se dá para ver em vermelho, mas tudo bem. No último tem um ômega k. Tais que essas imagens, elas estão obrigadas a cair dentro do V, né? Porque elas estão... bom, não sei, deixa eu ver se estão obrigadas a cair dentro do V. Não precisa mais, tudo bem. Digamos que eu estou desenhando, se essas vizinhanças são ômega ou W, elas estão aqui no complemento, né? Elas estão aí no complemento. Tá bom? Estão aí no complemento, digamos. E a imagem delas tem que, como eu falei, a imagem dessas vizinhanças vermelhas tem que cair dentro do V, né? Porque se tivesse algum ponto que caísse fora, elas estariam nessa pré-imagem, estão fora dessa pré-imagem. Então a pré-imagem dessas coisas, dessas vizinhanças vermelhas, cai dentro do V. E aí pronto, acabou, né? Simplesmente uniformizar tudo de novo, né? Por exemplo, pegar uma bolinha verde, deixa eu ver uma outra cor que tenha por aqui, amarelo. Aí vocês pegam agora um aberto aqui amarelo, e ele, pelos difeomorfismos que estão aqui, bem pequeno, né? Bem pequeno, para que pelos difeomorfismos que estão aqui, esses amarelos que correspondam, fiquem dentro da vizinhança vermelha que eu marquei. É importante isso, né? Então, esse amarelo... Então, acabou, né? Porque o número de pré-imagens nessa vizinhança amarela é K, né? Tem K pré-imagens, certo? E não tem mais porque, por exemplo, fora de ômega 1, não tem mais.
porque fora de ômega 1, a imagem cai fora de V. E dentro de ômega 1, interseção com o 1, ele já era único, né? Dentro de 1, ele já é o único, porque que tem imagem, o Y, porque no 1 é um difeomorfismo. É isso só. Esse aberto, pelo fato de estar no 1, é o único aberto em U1, é o único ponto, o X1 é o único ponto em U1 que tem imagem Y. Aqui não tem mais. E aqui fora, também não tem mais, né? Então, a única pré-imagem nessa bolinha amarela é o X1. Tá certo? Eu não me expliquei 100% claro, mas espero que fique claro para vocês. É isso, né? Se tivesse um outro ponto distinto desses K pontos cuja imagem dá Y, fora desses abertos não está, fora dos vermelhos não está, pelo que eu falei, né? Esses abertos vermelhos, fora deles não pode estar. E dentro, se está dentro, teria que estar... Se está dentro, aí é só acertar, né? Como eu falei. Deixa eu ver. Ah, tá. Se está dentro, a imagem cai dentro do V, né? Porque eles são disjuntos dessa pré-imagem. E dentro do V, o único ponto que tem pré-imagem, que tem imagem Y é o X1. É isso. Pronto, né? Aí tem que escrever melhor. Mas a ideia é um pouquinho essa, é topológica, não tem nada a ver com... não tem nada a ver com coisas estranhas. É simplesmente contagem. Tem que procurar. Tem essas K-imagens, nesses amarelos, e tem que procurar se tem em outros lugares, né? Fora dos vermelhos, não tem. Como eu falei. E dentro, também não tem, né? Porque a imagem deve cair dentro do V. E dentro do V, só tem esses tipos aqui. Só tem essas pré-imagens. Então, pronto. Quer dizer, tem que pegar outro Y' nessa vizinhança amarela e fazer a contagem, né? Mas tudo bem. Isso aí é fácil de checar. Então, esse é o lema 1. E o lema 2, que tem mais a ver com a cara do curso. Seria o seguinte, ele tem um nome um pouquinho estranho, eles chamam lema de homotopia. Então, no primeiro passo, a gente pelo menos já provou que se o Y muda um pouquinho, esse número de soluções fica constante. Nem sequer a paridade, né? Quer dizer, o número total de soluções fica constante. O problema pode ser, sendo localmente constante, a gente poderia pensar, mas se o número de soluções é localmente constante e n conexo, deveria ser constante. Mas não é bem assim, né? Por exemplo, se o n, aqui está o m, o f, se o n fosse a esfera, por exemplo, talvez, imaginem, talvez o conjunto de valores críticos divide a esfera em duas partes. Então, esse conjunto de valores críticos separaria a esfera em duas partes. Então, talvez nessa parte inferior teria 5 soluções e aqui 3. Quer dizer, o melhor que a gente consegue provar por enquanto é que em cada componente conexa do complemento, o número de soluções é igual. No momento, né? Bom, então, a gente para tentar, o que a gente tem que fazer é tentar passar essa barreira.
Quer dizer, aqui o número de soluções, o y aqui gera 5 soluções, o y' aqui, na hora de passar essa barreira dos pontos críticos, dos valores críticos, aí vai acontecer alguma coisa, né? Vai acontecer que perca soluções ou ganhe soluções, mas a paridade tem que se preservar. Então, para isso que vem esse lema de homotopia. Então, o lema diz o seguinte, né? Sejam M e M como um asterisco, né? M e N como asterisco. E F e G, M para N, aplicações de classes infinito, né? Aplicações de classes infinito. Aplicações infinito, pronto. Se Y, dessa vez, é um valor regular de F e de G simultaneamente, tá? Vamos fazer isso. Se Y é um valor regular de F e de G ao mesmo tempo, então, o número de preimagens de ambas equações é igual ao módulo 2. Vamos provar isso. Dessa vez, no primeiro passo, no primeiro lema, pelo menos mostramos, eu me atrapalhei um pouquinho, eu acho, mas tudo bem, eu acho que ficou claro o que tem que fazer. No primeiro passo, mostramos que se o y muda um pouquinho, o número de soluções permanece constante. E agora, nesse passo 2, vamos provar que se a equação muda continuamente com o tempo, o número de soluções não permanece constante, mas pelo menos a paridade. Tá bom? E aí a prova se tem a ver com as coisas do curso, né? Bom, aplicações. Como sempre, eu esqueci, isso aqui não é verdade. Quer dizer, vale se eu deformo F para G, né? Então tem que ser homotópicas, né? Esqueci de botar essa hipótese, né? Se F e G são homotópicas, fico falando hipótese e não escrevo, né? Se F e G são homotópicas, então, para todo y, aqui, valores regulares de F, interseção valores regulares de G, se cumpre que o número de soluções da equação f de x igual a y é igual ao número de soluções da equação g de x igual a y, módulo 2. Então, todo se preserva por deformações, né? Seja das funções ou seja do resultado. Então, a prova claramente não vale para qualquer coisa, né? Por exemplo, a equação x mais 1 igual a y tem uma solução dado y, e x quadrado mais 1 igual a y tem duas soluções dado y, né? Não funciona bem assim se não tem uma homotopia por ali. Então, a prova, para a prova, então, temos que pegar, né? Seja f de m vezes 0,1 uma homotopia sem infinito entre f e g, h, desculpa, né? Homotopia sem infinito entre f e g. A gente já sabe fazer isso, né? Mesmo se tivesse uma homotopia contínua, a gente modifica essa homotopia para virar uma homotopia sem infinito. A gente já sabe fazer isso. Então, eu peço que seja sem infinito e seja
y', um valor regular de H. A gente já falou o que significa ser um valor regular de uma superfície com bordo, né? Significa, né? Eu vou botar aqui, né? Se eu tenho ômega, superfície com bordo, né? E tem F, W, né? Tem W uma superfície com bordo e F uma aplicação que vai de W para N, né? A gente diz que os valores regulares de F, né? São de fato os valores regulares de F e o do bordo de F, né? Tem essa F e essa F induz uma restrição no bordo, né? Essas duas aplicações vão ser importantes para questões de valores regulares. Quando a gente tem uma superfície com bordo W e uma aplicação F que vai de W para N, vai importar a F e vai importar a restrição de F para o bordo. E os valores regulares, quando a gente fala valores regulares de uma aplicação assim, na verdade a gente está pensando em valores regulares das duas, né? Da função e da restrição no bordo. E pelo teorema de Sardi, isso aqui tem medida total e isso aqui também tem medida total, né? São duas superfícies distintas, né? Pelo teorema de Sardi, o conjunto de valores regulares disso aqui tem medida total, desse aqui também. A interseção das duas ainda tem medida total. Então, quando a gente fala que y' é um valor regular de H, significa que é um valor regular dessa aplicação e da restrição de H para o bordo, né? Particular. Bom, depois vou botar isso, né? Logo, conjunto H menos 1 de y', linha, seja y' linha um valor regular próximo bastante, né? Próximo bastante de y. Próximo bastante já vamos ver o que significa, né? Depois eu vou dizer quão próximo tem que estar, né? Próximo do ponto que estou falando. Tem que pegar coladinho no y, porque se estiver muito longe, a gente ainda não tem controle dessas coisas. Então, vou botar coladinho. Já vou dizer quão perto, né? Então, conjunto H menos 1 de y é y', né? Desculpa. É uma superfície compacta de dimensão 1 em m vezes 0,1. Isso está na lista de exercícios que eu mandei para vocês e já comentei lá passada, né? Se vocês têm um valor regular, a imagem inversa de um valor regular é uma superfície com bordo, onde a dimensão dessa superfície é a diferença das dimensões dessas duas, portanto, a dimensão 1. E com bordo é compacta porque é um fechado dentro desse compacto, né? Com bordo o bordo qual seria? Seria o bordo de H menos 1 de I. Também falei qual deveria ser, né? Deveria ser
a imagem inversa da restrição ao bordo, mas a restrição ao bordo é a F e o G, né? O bordo na parte de cima e a H, o bordo de H na parte de cima é a G e na parte de baixo é a F, né? Então isso aqui fica F menos 1 de Y vezes 0, né? Reunião G menos 1 de Y vezes 1. Vou fazer um desenho. Isso aí é meio claro, né? Então, aqui tem, eu vou fazer um desenho de referência só. Então, isso aqui é o M vezes 0,1, né? Isso aqui é o M vezes 0. Isso aqui é o M vezes 1. Aqui tem o F. O G, né? Em cima, desculpa. Aqui tem o F. Aqui tem o N. Aqui tem o Y. Eu vou pegar Y' muito perto, né? Uma certa vizinhança. Pegar muito perto. Então, e tem a homotopia, né? Homotopia H. E H menos 1 de Y', então seria uma coisa assim desse tipo, né? Seria, por exemplo, uma superfície por aqui. Não tem que ser conexa, né? Então pode ter muitas componentes, né? A outra pode chegar pelo lado de trás e ficar aqui. Pode ter uma no meio, fechadinha. Isso aí em azul, isso aí seria... em laranja seria H menos 1 de Y', né? Isso aí é H menos 1 de Y'. E a gente já sabe que, pelo teorema de classificação de superfícies compactas, a gente já sabe que, então, particular o número de pré-imagens disso aqui é par, né? É par porque cada componente, o bordo pode ser sem bordo, ou se tiver bordo, cada componente tem 2 pontos. Então a suma é par. Tá certo? Então, as hipóteses que a gente está usando são o teorema de Sard para pegar um valor regular próximo bastante, né? A gente já sabe que pelo teorema de Sard a gente pode pegar esse valor regular. E agora, assim, quão próximo bastante a gente tem que pegar? Próximo bastante de I, agora a gente pode dizer, né? Seria segundo o lema 1. Segundo o lema 1, a gente pode pegar o Y' próximo bastante do, do Y, para que essas duas coisas, aqui seria Y, né? Para que essas duas soluções sejam as mesmas, tá certo? Como H, como Y' é valor regular de H, então, em particular, Y' é valor regular de F e valor regular de G, né? Porque ser valor regular de H significa ser valor regular na restrição. E na restrição tem o F e o G. Então, se a gente pega Y' próximo bastante de Y, segundo o lema 1, essas duas coisas são iguais. E segundo o que a gente acaba de provar, isso aqui é igual a G menos 1 de Y', módulo 2, né? Isso aqui são iguais módulo 2, segundo o que a gente acabou de provar. E para fechar, ficaria
o último, módulo 2. Então, onde a gente perde um pouquinho é nessas coisas. Por exemplo, aqui, essa pré-imagem, nesse desenho, o número de pré-imagens em F e em G é o mesmo, né? Mas poderiam ser mais, né? Poderia ter uma componente que faz assim. Então, o número de pré-imagens aqui é 4 e aqui em cima é 2. Então, é nesse tipo de componentes é que a gente perde, a paridade, né? Quer dizer, perde ou ganha soluções, mas a paridade que fica. Espero que tenham conseguido acompanhar. E então, a gente está usando muito o teorema de Sade para conseguir um y', quer dizer, não é óbvio, né? A gente pega esse y' fazendo o que a gente quer e a gente consegue o resultado, mas o ponto é que a gente tem que conseguir pegar isso. Então, isso aqui a gente consegue pelo teorema de Sade, né? E depois a paridade é pela classificação de superfícies compactas. Como isso aqui é compacta, tem um número finito de componentes por ser compacta, e cada componente aporta com 2 no bordo, né? Então, essa suma é par. Então, já tem grande coisa. Agora, temos que utilizar um lema, chamado lema de isotopia, para juntar peças. Vamos fazer uma parada de uns 5 minutos e a gente continua.